Começam as campanhas eleitorais com novas regras. Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Entra em vigor medida que permite mudanças nos contratos dos trabalhadores. Tecnologia 5G chega a Curitiba, Goiânia e Salvador. Estados Unidos testam míssil balístico intercontinental. Polícia Militar Ambiental faz operação contra o tráfico de animais do centro do país. Cachorro alecrim é principal aliado para a recuperação de crianças em Hospital do Pará. E em pouco mais de 3 meses, Bioparque do Pantanal já recebeu mais de 100 mil visitantes do Brasil e do exterior. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de hoje está permitida a propaganda eleitoral de candidatos para as eleições 2022. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. Ao todo, partidos e candidatos terão 46 dias para realizar comícios, fazer divulgação pela internet e distribuição de material gráfico. Isso quer dizer que a propaganda eleitoral pode acontecer até o dia 1º de outubro, que é a véspera da votação do primeiro turno. Agora, se houver segundo turno, aí a campanha eleitoral recomeça. E agora, com algumas pequenas alterações que foram elaboradas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Quem vai falar para a gente sobre essas pequenas mudanças é o Vitor Amaral, que é coordenador de jornalismo aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Vitor, obrigada por atender a gente. Que mudanças são essas? Neste ano, a Justiça Eleitoral impôs ali um rigor um pouco maior na questão do compartilhamento de notícias falsas e descontextualizadas, né? Então, agora configura um crime e aí o eleitor tem que estar atento a isso, inclusive os candidatos também, né? Tem uma mudança também com relação aos comícios. Isso, houve uma flexibilização. Agora é possível fazer eventos mais reservados, com shows, de uma maneira mais privativa. Antigamente não era possível, qualquer tipo de show, o showmício era vedado, né? Isso para arrecadação de fundo? Isso, agora esses eventos realmente é possível que sejam realizados com fim de arrecadação de fundos. Para o eleitor, existe alguma recomendação? O eleitor pode participar dessa parte, né, de fiscalização também baixando o aplicativo Pardal. Por meio do aplicativo eles podem fazer denúncias de candidatos, colocando ali fotos, indícios que possam comprovar aí essa irregularidade. Bacana. E olha só, também tem uma mudança aqui na urna eletrônica que é novinha e traz aí algumas funções diferenciadas, né, Vitor? Isso, um dos principais destaques é a questão da acessibilidade. A gente tem aqui o tradutor, né, de Libras, né? E ele está disponível em todas as telas para facilitar ali o intérprete da pessoa com deficiência. Há também a tecla confirma um pouco maior, também facilita a identificação. E o delay também, na hora de confirmar o voto, há um delay, porque aparece a foto do candidato, para que aí sim o eleitor possa saber em quem ele está votando e confirmar a sua escolha. Perfeito. Obrigada, viu, Vitor, pelas suas informações. E a gente lembra aqui que neste ano a disputa é para presidente, vice-presidente, governadores e seus vices, também para cargos de senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Quem vai comandar todo o processo eleitoral será o ministro Alexandre de Moraes. Quem tem as informações ao vivo de Brasília é a repórter Jaqueline Fonseca. Boa noite, Jaqueline. É com você. Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral em uma cerimônia aqui no TSE agora à noite. E o ministro Ricardo Lewandowski assumiu como vice-presidente da Corte Eleitoral. Os dois vão conduzir as eleições gerais deste ano. Nos últimos meses, quem estava à frente do TSE era o ministro Edson Fachin. Na cerimônia de hoje, compareceram os ex-presidentes da República, Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva e José Sarney.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, também compareceu, assim como os presidentes da Câmara, deputado Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do STF, Luiz Fux. Também estiveram presentes 22 governadores e ministros de Estado. Falando agora um pouco sobre o currículo do novo presidente do TSE, Alexandre de Moraes está no Tribunal Superior Eleitoral desde 2017. Primeiro, ele atuou como substituto e em 2020 assumiu efetivamente. Moraes tem doutorado em Direito Constitucional e Direito de Estado. Já foi promotor de justiça, professor de direito, consultor jurídico e advogado. Alexandre de Moraes fez um discurso onde elogiou a atuação de Fachin e do novo vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Moraes também defendeu a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Aqui de Brasília, nós seguimos acompanhando todas as ações do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano. Beatriz, Janqueta, com vocês. Obrigado, Jaqueline, pelas informações. E antes de deixar o comando do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Edson Fachin aprovou a inclusão de 9 militares no grupo que vai inspecionar as urnas eletrônicas. A liberação foi dada quase uma semana depois de o Ministério da Defesa fazer o pedido. O registro da candidatura do ex-deputado Eugênio José Zuliani, do União Brasil, ao cargo de vice-governador de São Paulo na chapa com Rodrigo Garcia, do PSDB, foi impugnada. O procurador auxiliar Luiz Carlos dos Santos Gonçalves alega que Geninho está inelegível porque as suas contas foram julgadas irregulares à época em que era prefeito de Olímpia, no interior paulista. O candidato a vice disse que vai recorrer. Mais de 30% dos pacientes de Covid-19 apresentam problemas neurológicos. Um estudo brasileiro mostrou como o coronavírus afeta o cérebro, causando perda de memória, depressão e ansiedade. O estudo, coordenado pela Universidade Estadual de Campinas e pela Universidade de São Paulo, apontou que problemas neurológicos estão entre as complicações mais frequentes da Covid-19. Fora do sistema pulmonar e afetam mais de 30% dos pacientes. A perda de memória, falta de concentração e atenção, raciocínio lento, sonolência, fadiga excessiva, ansiedade, depressão, dificuldades com linguagem e outros prejuízos cognitivos e cerebrais podem ser efeitos da doença. Segundo os pesquisadores, os sintomas costumam ser associados, sobretudo, a quadros graves, mas atingem também quem teve quadros moderados ou leves da doença. Eles explicam que a Covid é capaz de modificar o cérebro e sua estrutura cortical, com ou sem a presença do vírus no cérebro. O sintoma pode se originar de uma inflamação sistêmica por causa da doença. Os estudiosos também querem determinar se o vírus causa alterações semelhantes em outros órgãos, o que pode encurtar caminhos de tratamento. A Secretaria de Saúde de Dourados, em Mato Grosso do Sul, investiga 3 casos da varíola dos macacos e tem um confirmado. As autoridades em saúde aumentaram o alerta e orientam o que fazer em caso de sintomas.
A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox. É considerada uma zoonose viral, quando o vírus é transmitido aos seres humanos a partir de animais. A principal forma de transmissão da doença é por meio do contato próximo com lesões na pele, secreções ou por objetos pessoais contaminados, como roupas de cama e de banho. Embora seja clinicamente menos grave, o período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. Aqui em Dourados a gente vem acompanhando e preocupado com essa situação, principalmente de fronteira, né, que a gente avalia isso também. Mas no momento a gente tem feito o trabalho de orientar a rede para receber esse paciente, né, para nos informar, para a gente fazer a investigação do caso, né, e vamos acompanhando. Acreditamos que não chega a evoluir numa situação de pandemia igual a gente viveu da Covid. Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa de qualquer idade que apresente bolhas na pele de forma aguda e inexplicável e se esse quadro for acompanhado de dor de cabeça, início de febre acima de 38,5 graus, inchaço, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda. É necessário fazer exame para confirmar ou descartar a doença. Em Dourados, no momento, temos um caso confirmado, um descartado e 3 em investigação. O caso confirmado em Dourados é de um jovem de 27 anos que recentemente realizou uma viagem para o Paraguai. Após sentir os sintomas, foi coletado material para exame, confirmando a doença. Todas as pessoas com que esse jovem teve contato estão sendo monitoradas, mas até agora ninguém apresentou nenhum sintoma da doença. Nenhum deles estão internados, né? Então a gente está fazendo monitoramento em casa, tanto dos casos quanto dos contatos, né, para ver se vai apresentar sintomas, porque a gente monitora, né, o caso índice até o final das lesões, né, porque aí a gente define como o final do curso da doença, e os contatos a gente monitora daquele dia que teve contato até 21 dias para saber se vai aparecer sintomas ou não. Aparecendo sintomas, a gente vai fazer os exames, né? Toda pessoa que apresentar sintomas deve procurar uma unidade de saúde mais próxima para consulta médica. Não existe um tratamento específico para a doença. O que existe é a prevenção, que o Ministério da Saúde está estudando a possibilidade da vacina, mas o tratamento é sintomático, né, para as feridas, para as lesões que o paciente apresenta. E veja a seguir, entra em vigor medida que permite mudanças nos contratos dos trabalhadores. E ainda, a tecnologia da internet 5G chega a Curitiba, Goiânia e Salvador. Agora é lei o texto da medida provisória que garante regras trabalhistas excepcionais para casos de calamidade pública foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A lei que cria o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e tem como objetivo preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e reduzir o impacto social em consequência de estado de calamidade pública em todo o país. Essa medida foi utilizada durante a pandemia do coronavírus para reduzir jornadas e salários, garantindo estabilidade aos trabalhadores. Agora, há previsão legal já estabelecida para outras ocasiões de emergência e calamidade pública reconhecida. Entre as medidas, o texto prevê teletrabalho, antecipação de férias individuais ou concessão de férias coletivas, além do aproveitamento e antecipação de feriados e bancos de horas, e suspensão do recolhimento do FGTS. O programa pode ser adotado por 90 dias, mas poderá ser prorrogável caso a situação de calamidade dure mais tempo. A medida provisória que deu origem à nova lei foi discutida e aprovada pela Câmara e pelo Senado no começo do mês de agosto. A economia brasileira cresceu 1,1% no segundo trimestre deste ano em relação aos 3 meses anteriores. Quando a comparação é feita com o mesmo período do ano passado, o resultado é uma alta de 3%, puxada principalmente pelo consumo das famílias. Com a queda de preços de matérias-primas por temores de uma recessão global, o dólar fechou em alta nesta terça-feira, de 0,95%, sendo vendido a R$ 5,14. E a Bolsa de Valores registrou alta de 0,43%, com 113.512 pontos.
Terminou hoje o prazo para os consumidores resgatarem o crédito da nota fiscal paulista. A Secretaria da Fazenda de São Paulo informou que a partir de agora, 8 milhões de reais disponíveis vão retornar ao Caixa do Tesouro Estadual. Por isso, é importante fazer a consulta todos os meses para checar o saldo e resgatar o valor. O dinheiro será acreditado na conta indicada em até 20 dias. A tecnologia 5G chegou hoje a Curitiba, no Paraná, Goiânia, em Goiás e Salvador, na Bahia. Agora são 8 capitais conectadas à novidade. A Agência Nacional de Telecomunicações liberou a tecnologia 5G em mais 3 capitais brasileiras: Curitiba, Goiânia e Salvador. As 3 principais operadoras de atuação nacional ativaram suas redes para proporcionar maior velocidade de conexão e, com isso, os usuários vão poder baixar filmes em segundos e menor tempo de resposta entre um comando feito e sua execução. As 3 novas capitais se juntam a São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. Somando ao todo, são 8 cidades habilitadas com a 5ª geração de internet móvel. Curitiba já tem 316 antenas instaladas para receber a tecnologia. Salvador conta com 139 estações rádio base e Goiânia com 100 antenas. De acordo com o cronograma inicial estabelecido pela Anatel, as operadoras devem colocar pelo menos uma estação para cada 100 mil habitantes. Até o final de setembro, as cidades de Florianópolis, em Santa Catarina, Palmas, em Tocantins, Vitória, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, já devem estar prontas para receber o sinal 5G. Já para as demais 15 capitais, o prazo máximo de ativação comercial foi prorrogado em 60 dias, ou seja, até o dia 27 de novembro. Segundo a Anatel, a ativação foi adiada por questão de cautela e prudência. Apesar disso, se o trabalho de instalação de antenas e filtros avançar, o sinal pode ser liberado antes do prazo previsto. O aluguel residencial subiu menos no Brasil. A alta de julho ficou em 1,37% contra 1,58% no mês anterior. Foi o menor percentual dos últimos 12 meses. A previsão para o índice, que é calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP, é de estabilidade nos próximos meses. Um estudo mostrou que os preços de remédios de uso hospitalar dobraram durante a pandemia. Os pesquisadores analisaram compras de medicamentos e materiais usados pelo SUS. Os valores de sedativos e agulhas chegam a custar 5 vezes mais do que antes da pandemia. A falta de medicamentos e outros insumos demonstra que a crise de abastecimento desencadeada pela Covid-19 há 2 anos está longe de ser vencida. Na Santa Casa de Santos, em São Paulo, por exemplo, a escassez de contraste iodado prejudicou em julho os pacientes que precisam realizar tomografias, cateterismo cardíaco e outros procedimentos. A interrupção das cadeias de produção e a distribuição de medicamentos e insumos de uso hospitalar inflacionaram os preços desde o início da pandemia. Um estudo feito em grandes hospitais apontam altas de até 524% nos valores de materiais e de 409% nos de medicamentos usados por hospitais gerais do Sistema Único de Saúde. No estudo foram considerados mais de 66 mil compras de medicamentos e 36 mil aquisições de materiais. A Covid mostrou que o Brasil, assim como o mundo, é altamente dependente dos insumos produzidos na Ásia. O continente produz cerca de 95% da matéria-prima dos medicamentos consumidos em território nacional. Ainda de acordo com a pesquisa, a elevação dos preços foi provocada por uma conjunção de fatores, como o aumento da demanda devido ao crescimento do número de casos confirmados da doença, a desvalorização do real frente ao dólar americano e o aumento generalizado dos preços de mercado por causa das quebras das cadeias produtivas globais. A alta dos preços aumenta a dificuldade de conseguir cumprir as metas assistenciais e de desempenho estabelecidas com gestores públicos. Essa situação
pode levar ainda a uma redução da capacidade dos hospitais do SUS de oferecer serviços necessários à sociedade. Uma das opções para evitar que situações piores possam acontecer é se preparar para não estar tão vulnerável nas próximas crises e, principalmente, fomentar a indústria farmacêutica no país. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o repasse de quase 950 milhões de reais para reduzir as tarifas de energia. Os recursos são relativos ao saldo positivo da conta de comercialização de Itaipu, em decorrência principalmente da variação cambial, já que a energia gerada pela usina é comercializada em dólar. Um estudo da Fiocruz revelou que 70% dos pediatras recebem patrocínios da indústria de fórmulas infantis no Brasil. Por lei, a prática é proibida aqui no país. Diversos fabricantes de fórmulas para crianças e recém-nascidos assediam médicos de todo o país com regalias que variam entre passagens aéreas, refeições e hospedagens em redes de hotelaria. De acordo com a pesquisa, 7 a cada 10 pediatras já receberam brindes e outros tipos de privilégios financeiros por indústrias do setor. Esses dados têm influência direta nos pequenos avanços que o Brasil tem registrado em relação à amamentação, pois os profissionais de saúde, que deveriam estar promovendo o aleitamento materno e seus benefícios, muitas vezes acabam tendo conflitos de interesses pessoais. Segundo os médicos, essa é uma prática muito comum que acontece no Brasil há décadas. Mas diversos pediatras afirmam ser contra essa influência das empresas, porém não conseguem reverter a situação, pois a maioria da classe é favorável à prática. Materiais de escritório, convites para festas e palestras, cursos e inscrições estão entre os benefícios mais comuns adquiridos pelos médicos. Segundo uma lei vigente em todo o território brasileiro, as empresas não podem conceder patrocínios financeiros ou materiais a pessoas físicas. Mas, por outro lado, apesar de ser proibido, o recebimento desses itens pelos médicos não é ilegal, por eles serem apenas receptores e não terem nenhuma vantagem proposta em contrato. Além disso, até os dias de hoje, apenas 54% dos médicos de todos os pediatras sabem que a prática é proibida. Em nota oficial, as empresas afirmaram não compactuar com ações que não estejam de acordo com a legislação brasileira ou com condutas que não sejam pautadas pela ética. Na época da coroa portuguesa, no Brasil, as pessoas eram proibidas de ter livros e ir a locais onde havia alguma obra. Essa é uma das curiosidades da exposição que está em Campo Grande, na Biblioteca da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ex Libris é uma pequena etiqueta colada no interior da capa de um livro, indicando que o mesmo pertence à biblioteca de uma instituição ou de um indivíduo. Ex Libris é uma expressão que vem do latim, que significa dos livros de ou da biblioteca de. Os Ex Libris não apenas retratam a personalidade do dono da biblioteca, como também a arte do período em que foram confeccionados. O passeio pelos Ex Libris também é um passeio pela história da arte, porque a gente vem do Renascimento alemão até o modernismo, até os dias de hoje. Disposta no saguão da Biblioteca Central, a exposição está organizada por períodos da arte. Tem exemplares do Renascimento e Barroco, Neoclássico, Romantismo e Modernismo. Hoje em dia, um Ex Libris pode ser feito em casa, com um programa de ilustração e imprimir a jato de tinta, laser, em casa. Mas ainda é possível mandar fazer um carimbo. No Brasil, o Ex Libris mais antigo que se tem notícia data do final do século XVIII. A coroa portuguesa proibiu livros e bibliotecas em terras brasileiras, sob pena de morte. Além de curiosidades, a exposição também traz exemplares de personalidades de diferentes épocas, como do ex-presidente Juscelino Kubitschek, o ator e diretor Charlie Chaplin e a escritora Cecília Meirelles. A exposição A História e a Arte dos Ex Libris pode ser conferida até o dia 30 de agosto. A biblioteca da UFMS funciona das 6h30 da manhã até as 10 da noite.
A Biblioteca Central fica de frente para o monumento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, o famoso paliteiro. Essas exposições são também para atrair pessoas de fora da universidade, para frequentar a biblioteca, para consultar livros, para usar a biblioteca. E veja a seguir, Polícia Militar Ambiental faz operação contra o tráfico de animais no centro do país. E ainda, Estados Unidos testam míssil balístico intercontinental. A Polícia Militar Ambiental apertou o cerco contra o tráfico de animais em Mato Grosso do Sul. É mais uma edição da Operação Bocaiúva. A PMA declarou a Operação Bocaiúva, que protege as aves neste período de reprodução contra o tráfico de animais, principalmente os papagaios, que são os maiores alvos dos traficantes. Segundo a PMA, só no ano passado a operação apreendeu 236 aves e multou 5 traficantes em mais de 2 milhões de reais. Nós aplicamos uma multa de 2.190.000, porque a forma que eles transportam, além do tráfico que dá essa multa de 5.000, eles ainda cometem o crime de maus tratos, que tem uma pena prevista de 3 meses a 1 ano, porque a forma é sempre fechada, lugar fechado, às vezes os animais morrem e a gente autua também administrativamente por maus tratos, que é mais R$500 por cada animal, que vai de 500 até 3.000, a gente aplicando a mínima, então as multas são extremamente pesadas. Este é o 4º ano consecutivo da Operação Bocaiúva, mas o coronel diz que a proteção dos papagaios já acontece há algum tempo. Há muitos anos nós desenvolvemos essa proteção ao papagaio. Felizmente, o nosso tráfico ele se resume praticamente aos pistacídeos e mais ao papagaio. Queiroz explica a importância de manter os moradores rurais orientados e fazer a correta vigilância nos ninhos, já que os traficantes aliciam essas pessoas para fazerem o tráfico. O modus operandi dos traficantes eles aliciam pessoas para que eles não vêm de São Paulo retirar do ninho. Aliciam pessoas que trabalham nas propriedades rurais, em assentamentos para fazer a retirada, fazem a encomenda e depois ou vêm buscar ou pegam um traficante daqui para fazer levar esses animais. Então a gente mantém nas propriedades rurais um trabalho de orientação, um trabalho de educação e mantemos vigilância nos ninhos, inclusive com a ajuda de pesquisadores. Os ninhos que saíram possivelmente podem ter saído animais no ano anterior. Então a gente faz todo esse trabalho preventivo. Algumas áreas são muito grandes e acabam sendo impossíveis de serem monitoradas. Por isso, a PMA mantém policiais e rodovias vigiadas ou até mesmo bloqueadas. No Mato Grosso do Sul, a área de problemática é a área da divisa com o estado de São Paulo e estado do Paraná. Aí, essa operação que a gente deu o nome há alguns anos como Bocaiúva, nós concentramos um trabalho principalmente de vigilância na área do problema, na área foco. Normalmente, essa operação ela segue até dezembro, mas caso os ninhos se atrasem, ela pode se estender. Se há algum atraso, há uma indicação de atraso em alguns ninhos e possam ser retirada, a gente dá uma estendida. Mas tem funcionado bem aí a operação, normalmente até dezembro. No Rio Grande do Sul, as chuvas caíram com força e provocaram estragos e destruição em várias cidades. A chuva que começou no final da tarde foi marcada por queda de granizo e ventos de até 120 km por hora. As tempestades atingiram toda a região metropolitana do Rio Grande do Sul, mas também provocaram estragos no litoral norte e na Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, a chuva de granizo durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para danificar veículos e residências. Diversas casas e estabelecimentos foram destelhados e ficaram destruídos por conta da força dos ventos. No município de Canoas, um dos principais hospitais da cidade teve sua estrutura comprometida. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 200 famílias ficaram desabrigadas após o temporal. Segundo um levantamento feito pelas concessionárias de energia do estado,
mais de 338 mil locais ficaram sem eletricidade. A queda de árvores e estruturas também provocou o fechamento das principais avenidas e rodovias do estado. O temporal foi previsto pelo Instituto Nacional de Meteorologia e, de acordo com o órgão, o tempo ruim deve continuar. O corpo do homem que estava desaparecido em Porto Alegre foi encontrado hoje em uma área próxima ao Anfiteatro Pôr do Sol. Segundo a Defesa Civil, o homem de 45 anos morreu enquanto tentava ajudar pessoas durante o temporal. Em meio a uma corrida armada mundial, os militares dos Estados Unidos realizaram um teste de um míssil balístico intercontinental na base da Força Espacial Vandenberg, na Califórnia. O fato ocorre no momento em que os norte-americanos sentem um aumento das tensões com Pequim após a demonstração de força da China perto de Taiwan. O míssil, chamado de Minuteman III, mostrou a prontidão das forças nucleares dos Estados Unidos. O comunicado militar norte-americano sobre a experiência fornece ainda uma confiança na letalidade e eficácia da dissuasão nuclear do país. Segundo os militares americanos, cerca de 300 desses testes ocorreram antes, mas nenhum se saiu tão eficaz quanto esse. O Minuteman III, que também conta com capacidade nuclear, foi fabricado pela Boeing Company e é fundamental para o arsenal estratégico dos militares dos Estados Unidos. Ele tem alcance de mais de 6 mil milhas, ou seja, 9.660 quilômetros, e pode viajar a uma velocidade de aproximadamente 24 mil quilômetros por hora. O governo norte-americano estima ainda que o país tenha cerca de 400 destes mísseis. A demonstração da força do país intensifica o momento histórico atual vivido pela sociedade. A corrida armamentista que assola diversas regiões no mundo tem causado preocupações cada vez maiores de um conflito generalizado entre os países. Este teste, por exemplo, veio após a China desdobrar dezenas de aviões e ter feito disparos de mísseis reais no Estreito de Taiwan, depois que a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma viagem à ilha autogovernada. Além disso, o mundo segue em alerta após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia em fevereiro deste ano. A corrida armamentista e os constantes testes realizados pelas potências militares demonstram que a Guerra Fria pode não ter acabado. E o presidente Joe Biden assinou um projeto de lei de 430 bilhões de dólares. O projeto é visto como o maior pacote climático da história dos Estados Unidos e pretende reduzir também o maior problema de seu governo, a inflação. O apoio dos senadores foi crucial para a aprovação da lei de redução da inflação, depois que Joe Biden bloqueou diversas medidas muito maiores promovidas pela Casa Branca. A legislação para combater as mudanças climáticas e reduzir os preços dos medicamentos controlados visa reduzir as emissões domésticas de gases de efeito estufa. Os democratas dizem que isso ajudará a combater a inflação, já que reduzirá o rombo federal. As agências de classificação de risco e os economistas independentes concordam que a lei poderá reduzir a inflação, mas dizem que os resultados levarão anos. Por outro lado, os republicanos que não votaram pela aprovação do projeto criticaram a legislação por fazer pouco para baixar os preços. As eleições no Quênia parece que ainda não acabaram. Após o anúncio da vitória de William Ruto, uma suspeita sobre números de votos ser maior que o número de eleitores foi levantada pelo ex-premier e atual oposição Raila Odinga. O líder da oposição no Quênia, Raila Odinga, que é ex-primeiro-ministro do país e obteve pouco mais de 48% dos votos, acusou o presidente da comissão eleitoral de infringir a Constituição do país após declarar que as eleições podem ter sido fraudadas. Segundo Odinga, o processo de votação foi opaco. Já a comissão eleitoral afirmou que o número de votos contabilizados ultrapassa os 100% do total de eleitores e que a situação será apurada. Com o resultado, o atual vice-presidente do país, William Ruto, venceu com pouco mais de 50% dos votos.
O anúncio foi comemorado e logo após foi precedido de pancadaria entre militares e população. Além de Odinga, os membros da comissão eleitoral também rejeitaram o resultado da votação. O Quênia, uma das principais economias da África, utiliza em seu processo eleitoral cédulas de papel com identificação por sistema de biometria. As eleições deste ano, realizadas na semana passada, foram cercadas de insegurança e baixa expectativa de mudança no caso da vitória de William Ruto. Além do caos eleitoral que o Quênia vai continuar enfrentando, o país segue sofrendo por meses com alta nos preços dos alimentos e escândalos de corrupção. O presidente russo Vladimir Putin acusou hoje os Estados Unidos de prolongar o conflito ucraniano e desestabilizar o mundo com a recente visita a Taiwan da presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi. Em uma mensagem de vídeo transmitida durante uma conferência internacional de segurança em Moscou, da qual participavam militares de países da América Latina, Ásia e África, Vladimir Putin repetiu seu argumento de que enviou tropas para a Ucrânia após Washington ter supostamente jogado o país contra a Rússia. Putin também citou a visita recente de Nancy Pelosi a Taiwan. A aventura americana em relação a Taiwan não é apenas uma viagem de um político individual e responsável, mas parte de uma estratégia intencional e consciente dos Estados Unidos para desestabilizar e tornar caótica a situação na região e no mundo. Esta é uma demonstração de desrespeito à soberania de outros países e aos compromissos internacionais. As relações entre Estados Unidos e Rússia estão em um período de elevada tensão. Moscou critica o fornecimento de armas de Washington à Ucrânia, objetivo de duras sanções ocidentais por este conflito. A Rússia tenta reforçar as relações com os países da África e Ásia, em particular com a China. Enquanto isso, na Ucrânia, explosões atingiram bases russas e a central de energia da Crimeia. O governo russo afirma se tratar de um incêndio e fala de sabotagem. Esta é uma segunda explosão em menos de uma semana na base militar da Rússia na Crimeia, região ucraniana anexada por Moscou em 2014. Kiev não confirmou a autoria do ataque. E veja a seguir, cachorro alecrim é principal aliado para a recuperação de crianças em hospital do Pará. E em pouco mais de 3 meses, Bioparque do Pantanal já recebeu mais de 100 mil visitantes do Brasil e do exterior. E saiu a lista dos pré-aprovados da segunda edição do FIES, o Fundo de Investimento Estudantil. Quem fez inscrição já pode consultar o resultado na página do programa na internet. De amanhã até quinta-feira, quem foi selecionado poderá completar os dados informados na inscrição. A FIFA multou a CBF em R$ 1.600.000 pelo cancelamento da partida com a Argentina, que deveria ter sido disputada pelas eliminatórias para a Copa do Catar no dia 5 de setembro do ano passado. A multa da Argentina foi de R$ 812 mil. O clássico foi interrompido no início do jogo, quando agentes da Anvisa invadiram o gramado do estádio do Corinthians para deter jogadores argentinos que haviam violado regras sanitárias do Brasil. E agora vamos falar de Copa do Mundo. Faltando exatos 96 dias para o evento, Leonardo Félix traz informações e curiosidades sobre o maior torneio do futebol mundial no boletim Esquenta Qatar 2022. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos trazer aqui na nossa programação informações e curiosidades da Copa do Mundo. Agora, importante alerta para quem vai acompanhar os Jogos da Copa do Mundo lá no Catar. É preciso ficar atento às leis do país. Por lá é proibido consumir álcool em locais públicos. Sendo assim, é ilegal tomar qualquer tipo de bebida alcoólica nas ruas, o que se tornou um grande desafio para os organizadores do evento. Ou seja, o ato é considerado criminoso com risco de prisão em flagrante. É isso aí, faltam 96 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022.
Para realizar um de seus passatempos favoritos e ainda driblar a intensa onda de calor que o continente europeu vem sofrendo, 10 competidores participaram de um inusitado campeonato de xadrez de mergulho no Reino Unido. As regras do jogo continuam as mesmas. A única diferença é que ele é jogado dentro da água com um tabuleiro submerso e peças magnéticas. Durante a disputa, cada jogador tem que segurar a respiração enquanto faz o seu movimento e quando sobem para pegar o fôlego, seu oponente pode realizar a jogada. Um dos participantes afirmou que estava esperando um jogo mais fácil, mas sentiu dificuldades em realizar a atividade, principalmente para prender a respiração enquanto executava. Ele alegou que, além do cansaço físico, também existe o cansaço mental para memorizar as peças e traçar estratégias para vencer o jogo. Dessa vez, o título do campeonato foi conquistado por um polonês de 33 anos após uma espetacular vitória sobre um representante da África do Sul no quarto round. Esse campeonato inusitado é uma criação do americano Ethan Ilfield, que começou no xadrez quando tinha 4 anos de idade e a participar desse tipo de torneio aos 10 anos. Nos últimos meses, com o avanço da onda de calor na Europa, as inscrições e procura pelo campeonato aumentaram e os organizadores já pensam em novas formas para realizar outras edições. Um cachorro está sendo o principal aliado na recuperação de crianças internadas em um hospital no Pará. O Alecrim leva alegria em um momento delicado na vida dos pequenos. É comum ouvirmos que o cachorro é o melhor amigo do homem, pela questão da cumplicidade, companheirismo e principalmente pelo laço de amizade. E um exemplo dessa sintonia entre humanos e pets aconteceu no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, localizado na região metropolitana de Belém, no Pará. O cachorro Alecrim passou a ser um auxiliar importante no reestabelecimento da saúde de crianças internadas por queimaduras. O projeto, apelidado de Pet Terapia, teve início este mês e sua primeira visita ao hospital aconteceu na semana passada, levando alegria a todos. Alecrim obedece comandos para deitar, rolar, pular e, em troca, ganha petiscos entregues pelas crianças, que aproveitam o momento para brincar com o cachorro, que é uma mistura das raças Golden Retriever e Border Collie. Ele faz parte do Batalhão de Ação da Polícia Militar e foi treinado desde filhote para realizar integração com crianças e idosos. Para os desenvolvedores do projeto, a ideia desse novo formato de terapia é tirar essas crianças e seus acompanhantes do ambiente da internação, diminuir o sentimento de medo, ansiedade e até quadros depressivos, para acelerar a recuperação dos pacientes. Inaugurado em maio deste ano, o Bioparque Pantanal, um dos principais pontos turísticos de Mato Grosso do Sul, já recebeu mais de 100 mil visitantes do Brasil e de outros 39 países. Vamos conhecer melhor o Bioparque, que fica em Campo Grande, na reportagem de Fábio Dorta e Marciel Arruda. Mato Grosso do Sul deve receber este ano mais de 1 milhão de visitantes. A capital, Campo Grande, um dos principais centros de negócios da região centro-oeste, e Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, são alguns dos principais destinos de quem vem conhecer o estado. Mas nada se compara ao turismo ecológico. Mais da metade das pessoas chegam aqui atraídas pelas belezas naturais de Bonito, com cachoeiras exuberantes, águas cristalinas e as centenas de espécies de peixes, que são um espetáculo à parte. E pela grandeza do Pantanal, uma área de 250 mil quilômetros de extensão, um paraíso que atrai pescadores de todas as partes do Brasil e também aqueles que preferem contemplar a fauna, a flora e a imensidão das águas. Para atrair ainda mais viajantes e fomentar pesquisas acadêmicas e científicas, visando principalmente a preservação do meio ambiente, o governo do estado construiu em Campo Grande este imenso aquário. As obras começaram em 2012 e foram investidos cerca de 230 milhões de reais. A inauguração aconteceu em maio deste ano. Foram mais de 10 anos para isso aqui ficar pronto, mas valeu a pena.
O Bioparque Pantanal é simplesmente espetacular e recebe diariamente as visitas de centenas de pessoas de Mato Grosso do Sul, de outros estados e até do exterior. Mais de 100 mil visitantes, nós estamos batendo esses dados agora essa semana, do dia 2 de maio até agora. Dos 79 municípios, 63 já tiveram aqui no Bioparque, todos os estados, 26 estados, Distrito Federal, 39 países. Então, a procura está sendo bastante grande e eu acredito que o trabalho está sendo levado, e também a identidade do Mato Grosso do Sul está sendo levado para todos os cantos do mundo. O Bioparque recebe atualmente 22 mil visitas mensais agendadas e mais 18 mil espontâneas. Pessoas que se divertem, aprendem e observam o espetáculo da natureza. Peixes de várias espécies, jacarés, tartarugas, animais empalhados, tudo desperta a curiosidade dos visitantes. Mas nada como a mais nova atração do local, o peixe palhaço, que ficou famoso no filme Procurando Nemo. Esse é o Nemo! O Nemo! Esse é o Nemo! Quem que é esse aí? Impossível olhar para esses peixinhos e não lembrar do filme. Procurando Nemo. E a criançada que visitou o Bioparque Pantanal só achou ele meio diferente da tela da TV para a tela do aquário. Ele parecia ser maior, sei lá, muito maior. Pelo menos por 2 anos, os peixes palhaços, como são conhecidos, vão ficar em exposição neste aquário dentro do Bioparque. Trazer para a população a oportunidade de conhecer um bicho que está fora da nossa realidade, né? Principalmente a crianças, né, escolas, para poder mostrar para essa outra realidade, esses outros grupos de peixes, né? Não só os de água doce do Pantanal, que é nosso forte aqui no Bioparque, mas também ter a oportunidade de conhecer um bicho de água salgada. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo descanso para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.